Olá, amigos! Eu gostaria de hoje de fazer algumas colocações de tudo que eu tenho observado hoje com relação a tudo que está acontecendo no nosso país. Estou gravando aqui de uma forma improvisada, porque eu estou no meu período de folga hoje. Gostaria de falar algumas coisas, né? Apenas uma reflexão que eu tenho observado no dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. As pessoas, ou nós, né? Posso me incluir, nós devemos analisar as coisas de uma forma coerente. Em tudo que se passa, em tudo que nós vivemos e presenciamos. Quer seja na política, quer seja do lado espiritual, quer seja do lado humano, do lado do dia a dia. Eu gostaria de comentar, por exemplo, o que vem acontecendo no nosso país com relação a política, do modo geral, né? Hoje eu chego à conclusão, e é muito triste para mim, de ver que como as pessoas, de um modo geral, estão absurdamente cegas e dominadas por um tipo de pensamento e que não deixam esse pensamento serem sequer refletidos quanto suas posições. Porque não é possível as pessoas acharem que o nosso país hoje está melhor do que antes. Não é possível isso, eu não consigo entender isso. Tá? Que houve acertos e erros no governo passado, concordo. Mas dizer que o nosso país antes estava pior do que está hoje em apenas alguns meses é absurdamente incoerente e, vamos dizer assim, louco. Tá? Ponto. Com relação a esse negócio de idade, as pessoas têm que chegar a um tipo de pensamento. As pessoas têm que chegar ao seguinte pensamento, ou a um pensamento. Eu não sou o dono da verdade, mas, por exemplo, cada pessoa reage de uma forma diferente da outra, de acordo com a sua idade. Por exemplo, eu vou falar de mim. Por exemplo, com 53 anos de idade, quando tinha tempo de jogar um futebol, eu corria muito no campo de futebol e existem pessoas que são provas disso. Lá no estado maravilhoso que eu tive o prazer de viver e de lidar com as pessoas de lá, o povo piauiense. E eles são minhas testemunhas. Eu com 50 e poucos anos de idade, eu jogava futebol de campo de 11 e corria o tempo todo. Eu ia e voltava o tempo todo com 53 anos de idade e correndo no meio de meninos que tinham a terça parte da minha idade. E as pessoas ficavam espantadas com o meu desempenho no campo. Ponto. Quer dizer, eu estou dando o meu exemplo, porque eu vi e tenho provas disso. Tá? Então, nós temos que procurar analisar as coisas de acordo com o perfil de cada situação. Então, essa imprensa maldita, da sua grande maioria, acabam destruindo vidas precocemente, que não era nem para destruir, mas acabar, no mínimo, com a reputação de muitas pessoas precocemente. Uma delas é um nenê, com 40 e poucos anos de idade, corria como um garoto e muitos diziam que ele se arrastava em campo. E eu não via isso. Não via isso. Aí faz a pessoa tomar uma decisão que por causa dos outros é obrigada a tomar.
Obrigado a tomar. O Nenê é um jogador de futebol que jogou no Vasco, que hoje está no Juventude. Dentre outras coisas, por exemplo, o caso Cuca, uma coisa que aconteceu lá em 1987, já foi julgado, ele foi sentenciado culpado. Tá bom, naquela época, o que aconteceu? Não aconteceu nada, ou aconteceu, tá, mas passou o tempo, nada mais aconteceu, e agora vem trazer à baila essa situação, para mim, de forma incoerente. Não estou questionando o fato de ter havido ou não o erro. Estou questionando, estou falando o fato hoje. A reputação dele hoje, como homem, como pessoa. Naquele tempo, era um jovem, era um garoto. Não estou absolvendo de nada. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência à mulher, ao homem, ao jovem, à criança, qualquer tipo de violência. Para mim, uma pessoa que estupra outra tem que merecer cadeia. Cadeia e, sabe, cadeia. E de repente, até perpétua. E de repente, enfim, etc. Não cabe a mim aqui me estender muito quanto a isso. Então, a gente tem que parar com esse negócio sabe, de ouvir, ver as coisas e ficar calado. E eu não me calo. Eu sou uma pessoa extremamente revoltada ou inconformada com uma coisa chamada injustiça. Injustiça social, política e espiritual. Por exemplo, nós vemos aí uma determinada, entre aspas, igreja que, por causa do seu poder aquisitivo, político e até, entre aspas, religioso, consegue manipular até, sabe, a justiça. Nós vemos aí o caso Lucas Terra, que foi julgado, agora sentenciado, as pessoas envolvidas foram culpadas. Poxa, mas 20 anos se passaram para isso aí acontecer. Mas por quê? Por causa do suborno, por causa da compra, por causa, sabe? Enfim, isso me enoja. E foi por isso que eu dei um basta na minha saída do sistema há 6 ou quase 7 anos atrás. E vocês sabem o que eu estou falando. Porque eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Eu não aceito e não concordo com isso. Eu prezo pela justiça, pela coerência, sabe? Então, estou aqui gravando esse vídeo de uma forma até diferente, nesse vídeo Fala Gomes, ou Gomes Fala, pouco importa o meu nome, porque eu não sou nada. Mas o Deus que eu creio é tudo. E Ele me ensinou uma coisa chamada, sabe, justiça. Embora eu não seja justo, embora eu seja um pecador, embora eu seja falho, embora eu não mereça nada desse Deus maravilhoso, mas o meu Pai de sangue me deu princípios, coisa de caráter, honestidade, hombridade, sabe? Uma vez eu menti, e o meu pai me deu uma correção, eu peguei 30 dias de castigo, porque eu menti. E ele falou assim para mim, ó, o homem que mente, quando ele falar a verdade, ninguém vai acreditar nele. Eu nunca mais esqueci disso. O meu pai era um homem que nunca foi de bater na gente, mas muitas vezes batia com as palavras. Batia com as palavras. E eu, algumas vezes, levei corretivos com ele, né? Fisicamente, mas corretivos. Nunca meu pai me espancou, nunca. E hoje eu louvo e agradeço a Deus pelo pai que eu, lá no passado, eu tive e tenho hoje. E o respeito de forma profunda. E tenho um enorme carinho pelo meu pai, que ainda está vivo, graças a Deus. Então, faça uma reflexão da sua vida, sabe? Você que é um comentarista de futebol, um analista esportivo, ou político, ou espiritual, o que você prega, sabe? Faça uma análise, não seja inflexível, dê abertura
para uma mudança de pensamento, de opinião, caso alguém te aponte algo que seja correto. Não seja orgulhoso, prepotente, porque a humildade precede a honra. E o sábio se torna mais sábio quando ele é repreendido. E ele aceita aquela repreensão, então ele se torna mais sábio, porque ele aprendeu. Mas aquele que é incoerente, que é orgulhoso, ele se torna mais estúpido, mais incoerente. Por quê? Porque não aceita o aprendizado com o dia a dia, com os fatos, sabe? Então, pense nisso. Pense nisso. Estou aqui gravando esse vídeo porque eu parei, sabe? E fui tocado para falar isso. Você está vendo aqui ao fundo uma parede, sabe? Manchada, porque eu não estou nem aí para as aparências. Mas se importe no que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando. Não sou nada, não sou dono da verdade, não quero saber disso. O único dono da verdade é Deus, é o meu Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. Acabou. É isso que importa. Então, vamos analisar as coisas friamente, sabe? Vou mudar o termo. Procuremos ser mais frios, mais sensatos, sem partidarismo, sem sermos, sabe, sem puxarmos o lado para um lado ou para o outro, mas que haja sensatez naquilo que nós estamos vendo, ouvindo, tá? E aquilo que se falam por aí. Não seja marionete na mão de ninguém. Eu cansei de ser manipulado, eu cansei. Hoje eu estou pagando um preço altíssimo, altíssimo. Mas não me arrependo do preço que eu estou pagando hoje. Porque pelo menos, se eu morrer hoje, eu tenho certeza absoluta, 1000%, que a glória de Deus me espera. O meu Senhor Jesus me espera de braços abertos. Tenho certeza absoluta disso, porque a decisão que eu tomei há 6, 7 anos atrás foi uma só. Eu cansei de ser manipulado, de jogar na minha cara o que, entre aspas, faziam por mim, pela minha família, mas nunca viram o que nós fizemos pela família, entre aspas, né? Que eu vivi no passado. Eu dei toda a minha juventude, eu sacrifiquei toda a minha juventude, a essência, o néctar da minha juventude, da onde eu saí, da instituição que eu saí, para depois ficarem me jogando de um lado para outro como se eu fosse uma bola de ping-pong. E eu não aceito isso. Jesus me libertou para ser livre, para ter pensamento, para ter livre escolha. Eu fiquei muito tempo esperando uma melhora, uma mudança que não aconteceu e pelo contrário, só piorou. E vocês que estão aí e sabem o que eu estou falando, sabe que a mudança não aconteceu e se houve mudança, foi para pior. Porque são cerceados os direitos de ir e de vir a hora que quiser, e até de pensar, de falar e de agir. Onde nós vamos parar com isso? Eu não aceito e não aceitei isso. Bom, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu sou livre hoje. Estou pagando um preço, mas não tem problema. Pago um preço bem pago, porque eu estou aqui no meu dia de folga, sabe? Dia de folga, relaxando. Tenho problemas como todo mundo tem, mas com uma convicção. A salvação garantida, que foi algo que eu recebi lá em 82, quando conheci o meu Senhor Jesus Cristo. Dele eu não abro mão nunca. Tá bom? Fica aí esse comentário, essa reflexão.
tá bom? Deus abençoe. Você que não me conhece, Pastor Gomes, eu sou um pastor. Eu não fui um pastor, aliás, eu estou pastor porque eu não morri. E ainda que eu morresse, eu estaria vivo com o Senhor Jesus. Então, Pastor Gomes, tá? Estou aqui à vontade, de camiseta, porque não é nenhum pecado andar de camiseta, estou aqui de bermuda, nenhum problema disso. Não tenho vergonha do que eu sou, não tenho vergonha do que eu estou vivendo hoje. Uma vida de um trabalhador honesto, que procura honrar com suas obrigações. Tá bom? Um grande abraço. Você gostou do que eu falei? Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Inscreva-se no canal, acione os sininhos das notificações para que você receba outros vídeos, tá certo? Fale o máximo que você puder nas suas redes sociais a respeito desse vídeo. Divulgue, tá bom? Certo? Um grande abraço. Deus abençoe a todos de forma grandiosa. É tudo que eu sempre quis e desejei para as pessoas. O melhor. Independentemente de seu credo religioso, da sua raça, da sua cor, sabe? Da sua posição social ou religiosa. Para mim isso aí não é nada. O que mais importa é o ser humano. É você. Um grande abraço. Certo? Tchau.